Imagine ser subestimado durante toda a infância e, anos depois, surpreender todos que não acreditavam em você. Em uma reunião de ex-colegas de classe, aquele menino pobre, antes desacreditado, retorna e deixa todos boquiabertos com quem ele se tornou. Jorge era um menino de 10 anos que vivia na periferia de uma cidade grande. Todos os dias, ele ia à escola com um uniforme simples, que já mostrava sinais do tempo. Seus sapatos estavam desgastados, e a mochila, que herdou de seu irmão mais velho, tinha uma alça remendada. Jorge não se importava muito com essas coisas. Ele gostava de aprender, tinha curiosidade sobre o mundo e, mesmo com as dificuldades, seus pais sempre o incentivaram a estudar e a sonhar alto. No entanto, sua vida na escola era complicada. A maioria de seus colegas vinha de famílias mais abastadas, e não demorou para que notassem as diferenças entre ele e eles. Era comum que alguns meninos, liderados por Ricardo, um garoto loiro de olhos azuis que parecia o centro das atenções, zombassem de Jorge. Olha só, lá vem o Jorge, o menino de sapato furado. Ricardo zombava, rindo com seus amigos. Jorge ouvia as provocações e tentava não reagir. Ele sabia que se respondesse, a situação poderia piorar. Mas, por dentro, sentia o coração apertado. Não era fácil ser alvo constante de piadas e olhares de desprezo. Ele respirava fundo e tentava se concentrar nas aulas, lembrando-se das palavras de sua mãe: "Filho, não importa o que os outros digam, o importante é você ser uma boa pessoa e lutar por seus sonhos." Mas em certos dias, manter a calma era mais difícil. Como naquela tarde em que a professora pediu para todos os alunos apresentarem seus trabalhos sobre profissões dos sonhos. Jorge havia escolhido falar sobre ser engenheiro, fascinado pela ideia de construir pontes e ajudar as pessoas a se conectarem. Ele se preparava com carinho, mesmo sem acesso a materiais sofisticados como os de seus colegas. Quando chegou sua vez, ele se levantou e começou a falar, com a voz trêmula, mas cheia de entusiasmo: "O engenheiro constrói coisas importantes. Ele ajuda a criar pontes, edifícios, estradas. Eu gostaria de ser engenheiro para melhorar as vidas das pessoas e ajudar minha comunidade." Assim que terminou, Ricardo não perdeu a oportunidade de humilhá-lo mais uma vez: "Engenheiro, Jorge? Com esses sapatos furados? Acho que você deveria pensar em ser consertador de sapatos." Riu Ricardo, levando a sala a rir junto. O rosto de Jorge ficou vermelho. Ele olhou para o chão, tentando controlar as lágrimas. Sentia uma mistura de vergonha e frustração. Ele queria responder, mas as palavras pareciam não sair. A professora tentou intervir, mas era tarde demais, a risada já ecoava pela sala. Depois da aula, Jorge saiu rapidamente da escola e seguiu para casa, onde o pai o esperava na oficina de consertos de móveis que mantinham juntos para ajudar nas despesas. Seu pai percebeu o abatimento no rosto do filho e sentou-se ao seu lado. "O que aconteceu, filho?" Jorge hesitou, mas acabou contando tudo. As humilhações constantes, as piadas, o quanto ele se sentia diminuído por não ter as mesmas condições que os outros. "Eles me humilham por eu ser pobre, pai. Dizem que eu nunca serei nada na vida." O pai colocou a mão no ombro de Jorge, com uma voz serena, disse: "Jorge, os sonhos de um homem não dependem do dinheiro que ele tem no bolso, mas da força que ele tem no coração. Essas pessoas que te humilham não sabem nada sobre a sua determinação. Nunca deixe que as palavras dos outros definam o que você é." Essas palavras deram a Jorge um alento, mas o sentimento de tristeza ainda pesava. No fundo, ele sabia que sua situação não mudaria do dia para a noite, e que enfrentar as humilhações seria algo constante. Mesmo assim, decidiu que não desistiria. Nos dias seguintes, as provocações continuaram, e Jorge suportava o melhor que podia. Às vezes, os colegas escondiam seu material escolar, e ele era forçado a passar o recreio procurando. Em outras ocasiões, eram as risadas e os apelidos que ecoavam nos corredores. Mas Jorge se mantinha firme,
tentando focar no que realmente importava, seus estudos e o futuro que almejava. Certa manhã, porém, enquanto revisava algumas lições no intervalo, foi surpreendido por Ricardo e seus amigos. Ricardo se aproximou com um sorriso maldoso e, sem que Jorge pudesse reagir, arrancou seu caderno das mãos. "Para que você está estudando tanto, Jorge?" perguntou ele, folheando o caderno de forma desleixada. "É perda de tempo. Você nunca vai ser alguém importante." Jorge sentiu o coração apertado, mas, dessa vez, algo diferente tomou conta dele. Ele levantou o rosto, encarando Ricardo diretamente. "Talvez eu não seja importante agora, mas um dia serei. E nesse dia, você vai lembrar de todas essas palavras", disse Jorge, com firmeza na voz. Ricardo ficou surpreso com a resposta. Ele esperava que Jorge simplesmente abaixasse a cabeça como sempre fazia, mas dessa vez havia um brilho diferente nos olhos dele. Algo que, de certo modo, o incomodava. Vamos ver, garoto pobre", retrucou Ricardo, jogando o caderno de volta para Jorge antes de se afastar, rindo com os amigos. Jorge observou o grupo se afastando e, pela primeira vez, não se sentiu completamente derrotado. Havia algo em seu coração, uma faísca de esperança, uma chama de determinação. Ele sabia que, de alguma forma, iria mudar sua história. Naquela manhã, Jorge acordou sentindo um friozinho na barriga. A escola organizou uma feira de ciências, e os alunos foram incentivados a apresentar algum projeto. Mesmo sem muitos recursos, Jorge decidiu fazer um pequeno modelo de uma ponte com pedaços de madeira que encontrou na oficina de seu pai. Trabalhou dias nesse projeto, e, para ele, era mais que uma simples ponte, era o símbolo de seu sonho de se tornar engenheiro. Ao chegar à escola, ele carregava o modelo com cuidado, ansioso para mostrar seu trabalho. Olhando em volta, viu que alguns colegas haviam trazido projetos grandiosos, com materiais caros e sofisticados. Ele se sentiu um pouco intimidado, mas respirou fundo, lembrando-se do que seu pai sempre dizia: "O importante é o esforço que você coloca no que faz." Quando chegou sua vez, posicionou a ponte sobre a mesa e começou a explicar: "Esta é uma ponte suspensa. Eu a construí pensando em como pontes assim ligam duas partes que antes estavam separadas. Um engenheiro pode ajudar as pessoas a se conectarem de várias maneiras, e é isso que eu gostaria de fazer um dia", disse ele, com brilho nos olhos. Alguns alunos se mostraram curiosos, mas logo Ricardo, que estava ao fundo com um grupo de amigos, lançou uma risada alta. "Uma ponte? É feita de pedaços de madeira velha?" zombou Ricardo. "Que ridículo, Jorge. Ninguém vai querer atravessar sua ponte, pobre." As palavras de Ricardo causaram risadas em outros colegas, e Jorge sentiu as faces esquentarem. Mas ele manteve a calma e continuou explicando, ignorando as provocações. De repente, Ricardo se aproximou mais, e antes que alguém pudesse reagir, empurrou a ponte de Jorge para o chão. O modelo caiu e se partiu em pedaços, espalhando-se pelo chão da sala. Jorge olhou para os restos do seu projeto, o peito apertado de dor. "Agora está ainda mais realista, não acha?" provocou Ricardo, enquanto os outros riam. Uma ponte quebrada, assim como os sonhos de quem acha que vai sair da pobreza. Jorge tentou se abaixar para recolher os pedaços, mas seus olhos estavam embaçados pelas lágrimas. Ele sabia que não deveria chorar, mas a tristeza e a humilhação eram fortes demais. A professora, que até então estava ocupada com outro grupo, se aproximou e percebeu o que havia acontecido. "Ricardo, o que você fez?" ela questionou, com um tom severo. "Nada, professora. Foi só uma brincadeira. Eu só esbarrei sem querer", mentiu ele, com um sorriso irônico. A professora olhou para ele, percebendo o sarcasmo, mas decidiu evitar um confronto ali. Virou-se para Jorge e falou suavemente: "Jorge, por que você não vai tomar um pouco de água? Eu vou ajudar a organizar seu trabalho." Jorge apenas assentiu com a cabeça, tentando esconder as lágrimas. Caminhou rapidamente para o corredor, sentindo-se mais humilhado do que nunca.
Ele se apoiou contra a parede, respirando fundo, enquanto as palavras cruéis de Ricardo ecoavam em sua mente. Depois de alguns minutos, sentiu uma presença ao seu lado. Era seu amigo Pedro, um garoto quieto e gentil, que também vinha de uma família humilde. Jorge, eu vi o que ele fez. Isso foi muito injusto, disse Pedro, com os olhos cheios de compreensão. Eles sempre fazem isso, Pedro. Sempre me humilham. Às vezes, eu acho que nunca vou conseguir mudar a opinião deles, que nunca vou ser alguém importante. Pedro colocou a mão no ombro de Jorge e falou com seriedade: Jorge, não são eles que definem quem você é. Você é a pessoa mais dedicada que eu conheço. Esse projeto que você fez, ele era incrível. E um dia, você vai construir pontes de verdade. E eu vou estar lá para ver isso. Essas palavras trouxeram algum conforto para Jorge. Ele enxugou as lágrimas e se recuperou, decidindo que não deixaria que a atitude de Ricardo definisse sua paixão. Ainda assim, o sentimento de humilhação persistia, como uma ferida difícil de cicatrizar. Naquela noite, ao chegar em casa, Jorge estava mais quieto que o normal. Durante o jantar, seus pais perceberam seu abatimento e tentaram puxar conversa. Como foi o seu projeto de ciências, meu filho? Perguntou sua mãe, com um sorriso encorajador. Jorge hesitou, mas decidiu contar o que havia acontecido. Relatou as humilhações que enfrentava todos os dias e o incidente com Ricardo. Quando terminou, seu pai olhava para ele com uma expressão de tristeza e compreensão. Jorge, eu sei que é difícil. Sei o quanto dói ser tratado dessa maneira. Mas escute o que vou te dizer, começou seu pai, com firmeza na voz. Essas pessoas que te humilham, elas têm medo. Medo de ver que alguém como você, que veio de uma situação humilde, pode superá-los um dia. Por isso tentam te derrubar. Jorge olhou para o pai, absorvendo aquelas palavras. Mas, pai, e se eles estiverem certos? E se eu nunca conseguir sair disso? Filho, o verdadeiro valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele é, continuou o pai, com um brilho nos olhos. Você tem coragem, determinação e uma visão. Nunca deixe que os outros te façam acreditar que você não merece o que sonha. Prometa que não vai desistir. Jorge assentiu, sentindo uma onda de determinação crescer dentro de si. Ele fez uma promessa a si mesmo naquela noite, uma promessa que ficaria com ele para sempre. Ele não seria definido pelas humilhações, e um dia, iria provar a todos, inclusive a si mesmo, que era capaz de alcançar grandes feitos. Enquanto deitava na cama, ainda com o peito apertado pela dor do dia, Jorge olhou para o teto e murmurou para si: um dia, vou construir algo grande. Vou ser alguém. E vou mostrar a todos que a humildade é a verdadeira força. Naquela noite, adormeceu com essa promessa cravada em sua mente. Ele não sabia como, mas sabia que, de alguma forma, encontraria um caminho para realizar seu sonho. Os dias que seguiram foram de intensa reflexão para Jorge. A humilhação de Ricardo e a promessa feita a si mesmo ainda ecoavam em sua mente, como um lembrete constante de que ele precisava mudar seu destino. Algo dentro dele se fortalecia a cada dia, e sua determinação começou a superar o medo. Ele não sabia ao certo por onde começar, mas sabia que queria transformar sua vida e, mais do que isso, provar para si mesmo que ele era capaz de muito mais. Certa tarde, após a escola, ele se sentou na mesa da cozinha e abriu um velho caderno. Sua mãe o observava do outro lado da sala, intrigada com a seriedade do filho. O que você está escrevendo aí, Jorge? Perguntou ela, tentando entender o que o movia. Jorge ergueu os olhos, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Estou fazendo uma lista, mãe. Uma lista de tudo o que eu quero aprender e conquistar. Eu decidi que vou estudar mais, me esforçar em tudo o que puder. Quero aprender coisas novas, me preparar para um dia ter uma profissão de verdade. Ela sorriu, orgulhosa da postura dele, e o encorajou: esse é o meu menino. Sei que você pode alcançar o que quiser, Jorge.
Basta você acreditar e continuar se dedicando, sem se deixar abater pelas dificuldades. Jorge continuou a escrever, e cada palavra parecia dar mais forma à sua decisão. Ele anotou pequenos objetivos, como tirar notas altas nas provas, economizar para comprar materiais de estudo e, quem sabe, conseguir uma bolsa de estudos futuramente. Na escola, ele manteve-se focado. Sabia que não tinha recursos para competir com seus colegas em termos de tecnologia ou materiais, mas ele tinha algo que eles pareciam subestimar, uma determinação implacável. Estudava cada detalhe das aulas, fazia perguntas aos professores, e mesmo em casa, dedicava tempo para revisar tudo o que aprendia. Sua mãe ficava impressionada ao vê-lo passar as tardes na pequena mesa da cozinha, com os olhos fixos nos livros, anotando incansavelmente. Certo dia, enquanto Jorge estudava, Pedro se aproximou e comentou: "Jorge, você tem estudado muito ultimamente. Nem mesmo no intervalo você descansa. Está se preparando para uma prova importante?" Jorge olhou para o amigo e, sem hesitar, respondeu com firmeza: "Estou me preparando para a minha vida, Pedro. Decidi que não vou deixar minha situação me limitar. Quero ser alguém, alcançar coisas grandes. Não sei como ainda, mas eu vou conseguir." Pedro sorriu, admirado. "E eu acredito em você, Jorge. Você tem uma força que poucos têm. Só quero ver você construindo pontes de verdade um dia." Essas palavras de incentivo deram a Jorge ainda mais confiança. Ele sabia que estava no caminho certo, mas entendia que o sucesso exigiria sacrifício e esforço contínuos. Seus pais, embora humildes, faziam o que podiam para incentivá-lo. Seu pai, orgulhoso, até brincava: "Você vai ser o primeiro engenheiro da família, Jorge. Só me prometa que, quando construir essa tal ponte, vai me deixar atravessar de graça." "Prometo, pai", respondeu Jorge, rindo, mas sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra. Apesar dos desafios, Jorge continuava comprometido. Um dos professores, o Sr. Almeida, notou o empenho dele e começou a prestar atenção em seu progresso. Vendo o potencial do garoto, o professor decidiu oferecer ajuda extra. "Jorge, eu vejo o quanto você se esforça. Sei que sua realidade não é fácil, mas, se você quiser, posso disponibilizar alguns livros de matemática avançada e ciências para te ajudar. Talvez eles possam ser úteis em sua jornada." Jorge ficou surpreso e agradecido pela generosidade do Sr. Almeida. Ele aceitou com entusiasmo. "Obrigado, professor. Isso significa muito para mim. Vou estudar cada página com o máximo de dedicação." Nos meses seguintes, a rotina de Jorge era exaustiva. Ele acordava cedo, estudava antes das aulas, assistia atentamente a cada explicação e, ao final do dia, ainda ajudava o pai em pequenos trabalhos para ganhar algum dinheiro e ajudar nas despesas da casa. No entanto, nada disso o desanimava. Pelo contrário, cada dificuldade era vista como um degrau para alcançar sua meta. Com o passar do tempo, sua dedicação começou a dar frutos. As notas nas provas subiram, e seu desempenho acadêmico chamou a atenção dos professores e até de alguns colegas, que antes o viam apenas como o garoto pobre. Um dia, Ricardo, o mesmo que havia destruído seu projeto, notou que Jorge estava sendo elogiado por um professor e, incomodado com isso, não resistiu em provocar. Ora, parece que o pobrezinho agora quer ser o melhor aluno da sala." "Não adianta, Jorge. Por mais que você estude, vai continuar sendo o mesmo pobre de sempre." Jorge respirou fundo, lembrando-se de sua promessa. Ele sabia que discutir com Ricardo não traria nada de positivo. Com calma e dignidade, respondeu: "Talvez eu seja pobre, Ricardo, mas isso não define quem eu sou ou o que posso alcançar. Eu sei onde quero chegar, e não vou parar até conseguir." Ricardo riu, mas dessa vez sentiu algo diferente no tom de Jorge. Pela primeira vez, percebeu que aquela confiança inabalável não era algo que ele poderia quebrar com suas provocações. Jorge já não era o garoto humilhado, era alguém que acreditava em seu próprio potencial.
Nos dias seguintes, Jorge continuou a se superar, e cada conquista o aproximava mais de seu sonho. Ele tinha um plano, um propósito e uma promessa que carregava consigo todos os dias. Sabia que o caminho seria longo e que haveria muitos desafios, mas a ideia de que podia transformar sua realidade era o que lhe dava forças para prosseguir. No final daquele ano, ao receber o boletim com as notas finais, Jorge viu com orgulho que havia conseguido atingir as metas que havia estabelecido para si mesmo. Ele se aproximou da mãe, com um brilho nos olhos, e mostrou o boletim. "Mãe, olha só, eu consegui. Minhas notas estão altas." Ela o abraçou com carinho, emocionada. "Eu sempre soube, Jorge. Sempre soube que você tinha um futuro brilhante. Essa é só a primeira vitória de muitas que ainda virão." E Jorge, segurando firme o boletim nas mãos, sorriu. Aquela era apenas a primeira etapa. Ele sabia que a promessa feita em meio às lágrimas estava apenas começando a ser cumprida, e que o futuro ainda guardava muito mais para ele. Com o novo ano escolar, Jorge estava ainda mais decidido a transformar sua vida. Agora, ele não apenas estudava com afinco, mas também buscava formas de ampliar seus conhecimentos e se preparar para oportunidades que poderiam surgir. Cada dia parecia um pequeno avanço na direção de sua meta. Jorge agora não apenas sonhava com uma vida melhor, mas estava construindo as bases para alcançá-la. Além da escola, Jorge começou a procurar por atividades que pudessem lhe render algum dinheiro. Ele sabia que precisaria de recursos se quisesse investir em materiais de estudo e, talvez, até em cursos no futuro. Começou a ajudar o Sr. Manuel, um vizinho idoso, a consertar móveis antigos que ele revendia. O trabalho era simples, mas exigia paciência e precisão, e Jorge estava disposto a aprender. "Jorge, você leva jeito para isso, rapaz", disse o Sr. Manuel, enquanto observava o menino lixar cuidadosamente uma velha cadeira de madeira. "Se continuar assim, pode se tornar um grande marceneiro um dia." Jorge sorriu, mas seus olhos brilhavam com ambição. "Eu agradeço, Sr. Manuel, mas quero aprender ainda mais. Esse trabalho é muito bom e estou aprendendo bastante, mas um dia quero fazer algo grande, talvez construir prédios, pontes, algo que possa ajudar muitas pessoas." O Sr. Manuel assentiu com a cabeça, admirado pela determinação do jovem. "Com essa força de vontade, Jorge, você vai longe. Continue assim e o mundo ainda vai ouvir falar de você." Enquanto continuava a trabalhar para o Sr. Manuel, Jorge se tornava conhecido por seu esforço e dedicação. Outros vizinhos começaram a chamá-lo para pequenos serviços, pintar cercas, cortar grama e até ajudar em mudanças. Cada tarefa era um desafio, mas ele encarava tudo com entusiasmo, pois sabia que todo o esforço acumulado seria recompensado. Após meses de trabalho duro, Jorge juntou dinheiro suficiente para comprar alguns materiais de estudo e pagar um curso de matemática avançada aos sábados. Ele se lembrava das palavras do professor Almeida e sabia que dominar essa disciplina seria essencial para seus futuros planos. No primeiro dia do curso, ao se sentar entre os outros alunos, ele sentiu um misto de orgulho e ansiedade. Estava cercado por pessoas que, assim como ele, tinham grandes sonhos, e isso o motivava ainda mais. Durante o intervalo, ele conheceu Carla, uma garota que parecia tão focada quanto ele. "Olá, você também está aqui pelo curso de matemática?" perguntou Carla, sorrindo. "Sim, estou. Quero me preparar para um futuro melhor", respondeu Jorge, tentando esconder a timidez. Carla parecia compreensiva. "Eu também. Meus pais trabalham muito para pagar esse curso para mim, e eu quero retribuir a eles estudando e conseguindo uma boa carreira." Jorge sentiu uma conexão instantânea. Eles conversaram sobre suas aspirações, dificuldades e o quanto queriam conquistar algo significativo na vida. Aquela amizade renovava o ânimo de Jorge, pois, finalmente, ele sentia que não estava sozinho em sua luta. Na escola, as mudanças em Jorge eram notáveis. Seus professores continuavam a elogiar seu empenho, e ele recebia atenção especial do professor Almeida, que oferecia conhecimentos extras.
Jorge, sua dedicação é inspiradora. Sabe, quando vejo alunos como você, tenho a certeza de que meu trabalho vale a pena, disse o professor Almeida, enquanto corrigia um exercício de geometria. Obrigado, professor. Não quero decepcionar as pessoas que acreditam em mim. Tudo o que eu quero é poder construir algo de valor, algo que faça a diferença. No entanto, apesar das conquistas, Jorge enfrentava constantes desafios. Ricardo, seu antigo agressor, continuava a zombar de seu esforço, e alguns dos colegas riam de suas novas amizades e do tempo que ele dedicava aos estudos. Lá vai o nerd trabalhador, com sua pastinha e seus cadernos velhos, provocava Ricardo, fazendo questão de rir alto para atrair a atenção dos outros. Dessa vez, porém, Jorge não reagia. Ele aprendeu a ignorar os comentários e focar em seus objetivos. Estava determinado a não permitir que ninguém o fizesse desistir, especialmente alguém como Ricardo. Com o passar dos meses, a vida de Jorge girava em torno de uma rotina intensa. Acordava cedo, ia à escola, depois trabalhava com o Sr. Manuel, estudava para o curso de matemática e, à noite, revisava as matérias da escola. Essa rotina cansativa, porém, trazia a ele uma sensação de propósito e realização. Ele sabia que cada esforço contava para a construção do seu futuro. Certa noite, enquanto revisava um exercício de álgebra, sua mãe entrou em seu quarto e se sentou ao seu lado. Jorge, você tem trabalhado tanto, às vezes me pergunto se você não está se esforçando demais. Tenho medo de que você fique doente ou que tudo isso fique pesado demais para você. Jorge olhou para a mãe e segurou sua mão, sorrindo com ternura. Mãe, eu faço isso por nós. Quero te dar uma vida melhor, quero que um dia você tenha orgulho do filho que criou. Eu sei que é difícil agora, mas todo esse trabalho é por um propósito. Ela enxugou uma lágrima que escorria em seu rosto e o abraçou com força. Meu filho, você já me enche de orgulho. Você não precisa provar nada para mim, só quero que seja feliz. O apoio da mãe lhe dava ainda mais forças. Jorge sabia que ela era sua maior incentivadora e que tudo o que fazia era também por ela. À medida que o ano avançava, os resultados de Jorge continuavam a melhorar. Ele tirava as melhores notas da classe, surpreendendo a todos, inclusive aqueles que, no passado, duvidavam de sua capacidade. Aos poucos, seus colegas começaram a admirá-lo, e até os professores passaram a consultá-lo em alguns projetos escolares. No final do semestre, a escola realizou uma cerimônia de reconhecimento para os alunos com desempenho excepcional. Quando o nome de Jorge foi chamado para receber um prêmio de mérito acadêmico, ele sentiu o coração disparar. Ele subiu ao palco, olhou para a plateia e viu o olhar emocionado de sua mãe e o sorriso encorajador do Sr. Manuel. Após receber o certificado, Jorge fez uma pequena pausa e, com a voz firme, disse: "Esse prêmio não é só meu. Ele representa todos aqueles que me apoiaram e acreditaram em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo. Obrigado a todos os professores e amigos que me ajudaram a seguir em frente. Prometo que vou continuar me esforçando para honrar a confiança de vocês." Enquanto Jorge descia do palco, sentiu uma nova onda de determinação invadir seu peito. O prêmio era uma pequena vitória, mas ele sabia que era apenas o começo de uma longa jornada. Anos se passaram desde que Jorge era o garoto tímido e humilhado da escola. Ele agora era um jovem adulto, com a confiança e a experiência adquiridas durante uma longa jornada de dedicação e persistência. Sua trajetória o levou para uma faculdade de engenharia, onde se destacou não apenas pela inteligência, mas pelo espírito de liderança. Jorge conseguiu uma bolsa de estudos integral graças ao seu excelente desempenho escolar e ao apoio de professores que acreditaram em seu potencial. No início, a vida universitária era um desafio. Jorge se sentia deslocado, pois a maioria dos colegas vinha de famílias mais ricas e chegava com muito mais recursos. Entretanto, ele rapidamente conquistou a admiração de seus colegas e professores com seu compromisso e determinação. Ele sabia que, para alcançar seu sonho, precisaria se esforçar mais do que todos ao seu redor, mas isso nunca o desmotivou. Após alguns anos de estudos, Jorge conseguiu seu primeiro estágio em uma renomada construtora,
onde foi mentorado por um engenheiro sênior, o Sr. Ferreira, que viu em Jorge o reflexo de sua própria história. Jorge, vejo que você tem uma força de vontade rara. Lembro-me de quando comecei, há muitos anos, e também tive que superar muitos obstáculos para me estabelecer na profissão, disse o Sr. Ferreira, em uma conversa após o expediente. Obrigado, Sr. Ferreira. Trabalhar aqui tem sido uma oportunidade incrível. Sinto que estou cada dia mais próximo do meu objetivo de construir uma vida digna e próspera para mim e para minha família. Com sua dedicação, não tenho dúvidas de que você chegará muito longe, Jorge. Continue assim, e logo você verá os frutos do seu trabalho. Com o tempo, Jorge ganhou a confiança de seus superiores, sendo promovido a cargos com maiores responsabilidades. Seu desempenho chamava a atenção, e ele logo começou a receber propostas de outras empresas. No entanto, decidiu permanecer na construtora, pois sentia que ali estava construindo algo significativo. Quando completou 28 anos, Jorge já era um engenheiro respeitado na área e havia fundado sua própria empresa de construção, especializada em projetos sustentáveis e voltados para comunidades de baixa renda. Seu objetivo era não apenas enriquecer, mas também transformar a vida de pessoas que, como ele, vinham de origens humildes. Ele queria devolver à sociedade tudo o que havia conquistado, proporcionando a outras pessoas as oportunidades que ele lutou para ter. Um dia, após finalizar um projeto em uma comunidade carente, Jorge foi abordado por um dos moradores, um senhor chamado Fernando. Você não tem ideia do bem que trouxe para nossa comunidade, Jorge. Esses novos prédios significam muito para todos nós, disse Fernando, emocionado. Jorge sorriu e respondeu, com humildade, eu só estou fazendo a minha parte, Fernando. Sei o quanto é difícil crescer sem recursos, e quero que todos aqui tenham a chance de viver com dignidade. O tempo passou, e o sucesso financeiro de Jorge começou a se tornar evidente. Sua empresa crescia rapidamente, e ele passou a ser convidado para eventos de negócios e seminários como palestrante, onde compartilhou sua história e inspirou outros a lutarem por seus sonhos. Um dia, após uma dessas palestras, ele foi abordado por um grupo de jovens estudantes. Jorge, você é uma verdadeira inspiração para nós. Queremos seguir seus passos e fazer a diferença também, disse um dos jovens, com admiração nos olhos. Jorge ficou profundamente comovido. Ver aqueles jovens enxergando nele um exemplo era a maior recompensa que poderia receber. Obrigado, pessoal. Nunca deixem que ninguém diga que vocês não são capazes. Se vocês se dedicarem e acreditarem em si mesmos, poderão conquistar qualquer coisa. Só não desistam. Apesar do sucesso, Jorge mantinha a mesma humildade de sempre. Ele continuava visitando sua mãe regularmente, que ainda morava no mesmo bairro onde ele cresceu, e ajudava financeiramente várias instituições de caridade na região. Um dia, ao passar pela antiga escola, Jorge viu um grupo de crianças brincando no pátio. Ele parou por um momento, as observando, e lembrou-se de si mesmo, sentado naquele mesmo pátio, sonhando em escapar da pobreza e das humilhações. Agora, ele era prova viva de que seus sonhos haviam se tornado realidade. Naquele momento, sentiu um impulso de entrar na escola e agradecer ao professor Almeida, que tanto o ajudou no passado. Ao encontrar o professor, já aposentado, Jorge o cumprimentou calorosamente. Professor Almeida, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu sou o Jorge, aquele aluno que o senhor ajudou tanto. O professor sorriu, surpreso e emocionado. Claro que me lembro, Jorge. Como eu poderia esquecer? Você era um dos meus alunos mais dedicados. Estou muito feliz em ver o homem que você se tornou. Jorge, então, compartilhou com o professor sobre sua empresa e sobre como ele estava usando os seus recursos para ajudar comunidades carentes. Ao ouvir, o professor Almeida não conteve as lágrimas. Sempre soube que você seria alguém especial, Jorge. Ver tudo o que conquistou e saber que você usa seu sucesso para ajudar os outros, isso é um verdadeiro legado. Aquela conversa reforçou ainda mais a determinação de Jorge de continuar sua missão.
Ele percebeu que o verdadeiro significado do sucesso não estava apenas em ter dinheiro, mas em ser uma fonte de transformação e esperança para os outros. No final daquela tarde, Jorge sentou-se em um banco no parque próximo à sua antiga escola, observando as pessoas e refletindo sobre sua trajetória. Ele sabia que ainda havia muito a conquistar e que a jornada era longa, mas estava feliz. A vingança de Jorge contra as humilhações do passado não se resumia ao seu sucesso financeiro. Sua verdadeira vitória era ter mantido a humildade e usado sua posição para fazer o bem. Em um dia que parecia comum, enquanto Jorge revisava alguns projetos em seu escritório, ele recebeu um envelope inesperado. Era um convite para a reunião de ex-colegas de escola, organizada por antigos alunos daquela época difícil. Ao abrir o convite, Jorge sentiu uma onda de sentimentos, nostalgia, mas também uma pontada de desconforto ao lembrar-se de todo o sofrimento que havia enfrentado naquela fase da vida. Ele ficou parado, refletindo sobre os rostos e vozes dos colegas que o haviam humilhado tantas vezes. Eles agora queriam vê-lo novamente, após tantos anos, mas será que se lembrariam do que fizeram com ele? Ou isso havia se tornado apenas uma lembrança distante para todos, exceto para Jorge? Uma mistura de curiosidade e de algo parecido com satisfação despertou nele. Talvez fosse a chance de mostrar-lhes quem ele havia se tornado. No dia seguinte, ao contar sobre o convite para sua mãe, ela olhou-o com um misto de preocupação e orgulho. Jorge, você realmente vai? Esses meninos te fizeram tanto mal naquela época. Não precisa provar nada para ninguém. Você já é um homem de sucesso, querido, disse ela, com doçura. Ele assentiu, compreendendo a preocupação da mãe, mas respondeu com convicção: Mãe, essa é uma parte da minha história que eu preciso enfrentar. Eles fizeram parte do que me impulsionou a chegar onde estou. Talvez, no fundo, eu precise encerrar esse ciclo. Com a data da reunião se aproximando, Jorge revisou mentalmente tudo o que havia conquistado até ali. Não era mais o menino inseguro e tímido que abaixava a cabeça para os insultos. Ele havia construído uma carreira sólida, criado uma empresa de sucesso e agora podia caminhar com a cabeça erguida, orgulhoso de tudo que alcançou. Finalmente, a noite da reunião chegou. Jorge escolheu um terno elegante, mas sem exageros, mantendo-se fiel à sua essência. Ele não queria ostentar, mas também sabia que sua presença causaria impacto. Ao entrar no salão onde o evento estava sendo realizado, sentiu-se observado. Os olhares de surpresa e reconhecimento dos ex-colegas eram inconfundíveis. Alguns sussurravam entre si, enquanto outros o cumprimentavam educadamente, como se tentassem lembrar quem ele era. Depois de alguns minutos circulando pelo ambiente, Jorge encontrou um grupo de ex-colegas que conversava alegremente perto do bar. Um deles era Ricardo, o garoto que, nos tempos de escola, era o líder dos ataques contra Jorge. Jorge! Ricardo exclamou, com um sorriso que oscilava entre a surpresa e um desconforto disfarçado. É mesmo você? Cara, você está diferente. Jorge sorriu educadamente, mantendo o olhar firme. Sim, Ricardo. A vida muda a gente, né? Ricardo e os outros riram, talvez nervosos. Então, um dos antigos colegas, Felipe, que havia sido menos cruel que os outros, comentou: Jorge, me disseram que você está super bem na vida, com uma empresa de construção e tudo. Isso é verdade? Jorge assentiu, com um sorriso leve. Sim, é verdade. Trabalhei bastante para chegar onde estou. Foi uma jornada difícil, mas recompensadora. Ricardo parecia desconfortável, mas tentou fazer piada para aliviar o clima. Quem diria, hein? O menino quietinho virou empresário de sucesso. A vida é mesmo cheia de surpresas. Jorge, mantendo a calma, respondeu sem desviar o olhar. Pois é, Ricardo. A vida me ensinou muito. E uma das primeiras lições que aprendi foi que as dificuldades podem ser a motivação que a gente precisa para crescer. Um breve silêncio pairou entre o grupo. Aquela era uma indireta sutil, mas clara, sobre as experiências que ele havia suportado. Ricardo desviou o olhar,
um pouco embaraçado, enquanto outros colegas apenas murmuravam elogios. Mais tarde, enquanto Jorge conversava com outros convidados, foi interrompido por Beatriz, uma ex-colega que nunca participou das humilhações e que sempre demonstrou respeito por ele na escola. Jorge, é realmente inspirador ver tudo o que você conquistou. Sempre acreditei que você tinha um grande potencial. Ele sorriu para ela, com gratidão genuína. Obrigado, Beatriz. Você foi uma das poucas pessoas que não se juntou aos ataques contra mim. Acredite, isso fez uma grande diferença na época. Ela retribuiu o sorriso, sincera. Bom, eu sabia que as pessoas só faziam isso por pura maldade e ignorância. Você merece tudo o que conquistou. Ao longo da noite, Jorge sentiu que estava finalmente encerrando um ciclo. Ele percebeu que, enquanto alguns antigos colegas pareciam envergonhados, outros realmente o admiravam. Aquela reunião não era apenas uma oportunidade de reencontro, mas também de reconhecimento. Ele havia mostrado que sua força e resiliência o levaram a lugares que muitos ali jamais imaginariam. Na saída do evento, Ricardo parou novamente. Jorge, eu sei que a gente pegou pesado com você naquela época. Sei que não tem desculpa, mas queria que você soubesse que sinto muito. Jorge olhou para ele por um instante. No passado, poderia ter desejado ouvir aquele pedido de desculpas, mas agora, ele percebeu que não precisava mais disso. Ricardo, eu o já superei. Se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu não tivesse me tornado quem sou hoje. Então, de certa forma, sou grato. Espero que você também tenha aprendido algo com tudo isso. Ricardo acenou, visivelmente emocionado, e Jorge saiu dali com a alma leve. Naquela noite, quando voltou para casa, Jorge refletiu sobre tudo o que havia vivido e conquistado. Ele sabia que, ao longo dos anos, havia superado a dor e a humilhação. E agora, mais do que nunca, ele estava no controle de sua própria história. Ele finalmente entendeu, a verdadeira vingança não estava em fazer os outros pagarem pelo que fizeram com ele. A verdadeira vingança era conquistar sua liberdade, seu sucesso e sua paz interior. E ao fazer isso, ele havia provado que a humildade, mais do que qualquer outra coisa, havia sido sua maior força. Com um sorriso tranquilo no rosto, Jorge deitou-se, satisfeito. Ele sabia que a vingança estava finalmente completa, não através da destruição, mas através do crescimento. A história nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua condição socioeconômica, mas em seu caráter e determinação. Jorge provou que a humildade, combinada com trabalho árduo e perseverança, pode ser mais poderosa que qualquer obstáculo. O desfecho na reunião de ex-alunos é especialmente significativo, pois mostra como Jorge conseguiu transcender o ressentimento e transformar sua história de vítima em uma de triunfo através do crescimento pessoal e do perdão. Em essência, esta é uma narrativa sobre como a verdadeira vitória não está em superar os outros, mas em superar a si mesmo e usar essa superação para criar um impacto positivo no mundo. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!